Olá, boa tarde. Eu sou Yuri Samarone e eu e o Ramon nós vamos apresentar sobre os princípios da responsabilidade única e o princípio da aberto e fechado. Bom, e o que é o princípio da responsabilidade única? Bem, o princípio da responsabilidade única ele tem como uma regra ditar que todas as classes elas devem possuir apenas uma e apenas uma responsabilidade. Então podemos traduzir isso que uma classe deve ter apenas um motivo para mudar. Por que nós utilizamos esse padrão? Bom, primeiramente ele facilita a manutenção do código, gerando menos chances de inserção de bugs que atrapalhem uma classe inteira. E pensando de certa forma, isso faz sentido, porque se nós determinarmos duas responsabilidades por uma mesma classe, nós teremos que na parte de correção, você terá que mudar várias outras partes dentro da sua classe para fazer ela funcionar. Por exemplo, nós temos aqui, digamos, a classe cozinheiro, onde nós temos os métodos fazer prato, valor de prato, recolher pratos. Mas pensem bastante. Recolher pratos e valor dos pratos é condizente com a tarefa de um cozinheiro? Não. Então, o que nós fazemos é destrinchar esse código e colocar ele em outras subclasses. Por exemplo, nós temos a classe caixa, que no caso vai ter a responsabilidade de determinar o valor do prato, e a classe garçom, de recolher os pratos. Percebam que agora nós temos três classes significativas que ditam quais os papéis elas vão ter dentro do nosso sistema. Por exemplo, a classe cozinheiro, eu sei que ele vai fazer um prato. A classe caixa, eu sei que ele vai determinar o valor do prato. A classe garçom, eu sei que ele vai recolher os pratos. Hoje vamos falar sobre o princípio de programação aberto-fechado, representado no acrônimo SOLID pela letra O, Open Close Principle. Uma regra de design pattern. Esta é uma regra de design pattern muito importante para garantir a qualidade e evolução dos nossos sistemas. Este princípio diz que as classes, módulos e componentes elas devem ser abertas para extensão, entretanto fechadas para modificação. Isto permite que as classes elas adicionem novas funcionalidades por meio de interfaces, entretanto, impeçam com que a gente modifique a classe original, evitando a quantidade de bugs possíveis. Bom, esse princípio ele pode ser um pouco complicado, mas na prática ele se demonstra bem simples. E podemos mostrar um exemplo. Aqui nós vamos considerar uma classe chamada CLT, outra estágio e uma folha de pagamento para essas duas classes. Vocês podem perceber que no contrato CLT há um método chamado salário e outro método chamado, e na classe estágio há um método chamado valor bolsa. Em atualizar pedido, na folha de pagamento, ela recebe um object, uma classe geral, né? E verifica se esse parâmetro que ela recebeu é do tipo contrato CLT e, caso for, ela utiliza o método salário. Entretanto, caso for da classe estágio, ela irá utilizar o método valor bolsa. O problema nesse código está quando nós adicionamos uma nova classe, por exemplo, contrato PJ. Para este caso, nós deveríamos adicionar um novo if-else, garantindo que a gente utilize o método valor a receber, que é o método que retorna o valor que o contratado de PJ recebe. Entretanto, isso não está de acordo com as regras de Open Close Principle. Ao invés disso, o correto seria utilizar uma interface definida como remunerável neste caso e que implementa um método chamado valor. Nós utilizaríamos essa interface remunerável e implementaríamos ela a cada uma das classes que são remuneráveis. Automaticamente, cada uma dessas classes deveria implementar o método valor, né? E ao invés de nós utilizar esse conjunto de ifs, e ao invés de receber um object, a gente poderia receber uma instância de remunerável, uma instância de uma classe que implementa a interface remunerável. E como nós garantimos que essa interface ela irá ter o método valor,
nós poderíamos dizer que o saldo ele é igual ao contrato ponto valor. Assim, a gente consegue aumentar a escalabilidade do sistema simplesmente criando novas classes e implementando, caso necessário, a interface remunerável e sem mexer no código de folha de pagamento, ou seja, diminuindo a probabilidade de bugs. Agora que nós já aprendemos o conceito do princípio aberto e fechado e como utilizá-los em prática, nós temos que entender a importância dele para a programação. Esse princípio ele fornece qualidade, flexibilidade e escalabilidade em nosso código. Ao utilizá-lo, nós conseguimos aumentar, adicionar funcionalidades ao código original sem ter que alterá-lo. Esse princípio ele também nos ajuda a corrigir erros, diminuindo o tempo de uso do desenvolvimento e a quantidade de recursos que nós iremos utilizar. Esse princípio ele permite que os desenvolvedores consigam estender o nosso código muito mais facilmente. Além do mais, fomenta o reuso do código já existente. Esse foi o nosso trabalho, eu espero que vocês tenham gostado e agradeço imensamente pela atenção de todos. Qualquer dúvida, vocês podem mandar pelo Telegram que a gente vai responder com mais exemplos se necessário. Agradeço ao professor também pela ótima disciplina que nós tivemos. Até mais.
Esse foi o nosso trabalho, eu espero que vocês tenham gostado e agradeço imensamente pela atenção de todos. Qualquer dúvida, vocês podem mandar pelo Telegram, que a gente vai responder com mais exemplos, se necessário. Agradeço ao professor também pela ótima disciplina que nós tivemos.